Vamos lá, acho que vamos tentar mais uma vez. Gente, última vez que eu acho que a gente vai tentar. Tá triste o negócio, não sei. E não aconteceu nada. Não sei. Fazia muito tempo que não travava. Não sei se é porque duas pessoas de repente. Será que é porque duas pessoas de repente? Pode ser por isso? Não sei, talvez. Mas aqui tá, assim, o que acontece? Aqui eu vejo que seu vídeo para de falar e começa a É rodar. exatamente isso que acontece comigo. Eu começo a falar e aí ele já começa ele começa a ficar tipo carregando. Mas vamos tentar mais uma vez, uma, duas vezes, se por acaso cair. Tá De bom. repente vai gravar, vamos ver. Tomara que dê Tá. certo. Então, como eu estava falando, que esse padrão de sofrimento é uma questão muito familiar, né? Que eu comecei a identificar mais fortemente quando eu mudei de casa, fui para São Paulo com 24 anos, no qual eu vi, estava diante de uma sociedade totalmente diferente, de novas amizades, tive que enfrentar o mundo da forma que é. E eu sempre busquei apoio na espiritualidade, eu acho que o kardecismo para mim foi sempre uma busca de apoio, eu não faço apologia a nenhuma religião, acho que a gente sempre tem que buscar aquela que de uma forma livre, tipo, a que te complementa. Eu acho que. Marina, parece que você tá muda aqui pro pessoal, ó. Eu não tô falando mesmo. Ah, tá. Não, é porque eu tô te ouvindo, Só mas ouvindo. aí eu tô te ouvindo. E assim, eu sempre fiz bastante Ixi, começou a falhar de novo. de novo. Agora voltou. E aí depois eu mudei de cargo, virei auditor, fui para Manaus e lá foi bem pesado para mim, porque é uma cidade muito longe, né? Tipo, é muito ermo e muito caro vir para o Sudeste. Acaba que, como eu sempre fui acostumado com a cultura do Sudeste, acostumado com a cultura do Norte, que hoje em dia eu acho uma cultura maravilhosa, mas para mim foi um Uhum. baque muito grande. E o calor também, e, enfim, eu sempre fui muito preocupado em ser alguém na vida, né? O que é ser alguém? Ter um bom emprego e conseguir isso. Eu coloquei muita energia para conseguir isso. Eu formei em design e depois que eu formei eu vi que não é isso que eu queria, comecei a estudar para ser auditor fiscal. E assim, eu vi que quando eu consegui atingir o objetivo, me deu um. E aí? Eu sempre estudei, vivia para poder conseguir. Quando eu consegui aquilo, minha vida perdeu o sentido, porque é como se eu vivisse para conseguir algo, quando eu conseguisse, e aí? Tinha um vazio muito grande dentro de mim, mas ainda não foi momento de poder estar mais conectado com essa dor ainda. Eu fiz terapia lá em Manaus, eu fui num lugar muito legal em Manaus, chama Escola da Eliminação, que é um psicólogo que tinha um cunho espiritual, que ele misturava tudo, ele misturava psicologia, ele misturava espiritualidade. Só interromper só um pouquinho, Bruno. O que eu quero trazer aqui? Vocês percebem que o Bruno ele alcançou a ascensão financeira, né, a independência financeira que ele queria. Hoje ele tem um baita de uma remuneração muito boa, estabilidade, né, uma família e tudo mais, e ele não conseguia se sentir preenchido. É isso que eu falo sobre aonde está o nosso propósito, né? Eu sempre digo que o nosso propósito, o primeiro propósito, ele é interno, quando a gente entende a nossa verdadeira identidade, de onde a gente veio. E o segundo propósito, ele vem em a gente descobrir o que a gente é bom, no que a gente gosta, quais são as nossas habilidades. Mas quando a gente coloca o nosso primeiro propósito, que seria o mais importante, que a gente descobrir e entender realmente quem somos, e não quem acreditamos que somos através das nossas palavras, crenças e pensamentos, a gente começa a ir atrás de situações totalmente ilusórias que o próprio mercado de trabalho ele nos traz, né? E não só o mercado de trabalho, mas a nossa vida como um todo, A porque mídia, os condicionamentos sociais, a religião, sei lá, muita caixinha que a gente vai engolindo, vai tentando construir para poder ser aceito, né? Essa questão também que eu acho que é muito interessante falar, Marina, que durante muito tempo eu tive muita dificuldade de assumir a minha sexualidade para o mundo, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tenta criar, a gente cria máscaras, né, papéis para poder se apresentar na sociedade. Assim, a partir do momento que eu fui de Manaus para São Paulo, eu comecei a fazer cursos de coaching, acho que é aí que entrou essa questão do autoconhecimento.
Fiz na escola do IBC, que é uma escola que tem uma pegada mais de alma, né? Eles chamam lá de coaching com alma. E mesmo assim, eu ainda tinha essa dificuldade, né, na primeira formação. Eu fiquei um pouco travado. Fiz o coaching ericksoniano que eu fiz com você, né? E assim, eu acho que nisso eu comecei a atender, consegui ter alguns objetivos com as pessoas. Mas eu acho que chegou um ano que, assim, eu já estava atendendo, já estava aqui em BH, estava com um cargo bom, estava morando perto da família, mas, assim, existia ainda muita impaciência, muita ansiedade, muita intolerância com as pessoas próximas de casa. É muito fácil você ser legal, você ser espiritualizado, você ser educado com as pessoas fora, mas eu faço um convite para olhar na sua intimidade, com a sua família. Como é que você se age, sabe? É aí que você vai ver quem que você realmente é. E realmente eu via que E que tá não estava vendo. legal. Como é que Uhum. é? Quando ninguém tá vendo, né? É ali É, que você percebe realmente quem é. E mesmo assim, quando ninguém tá vendo, a gente ainda às vezes tá tão acostumado a viver numa domesticação que nos foi ensinado. Eu tava falando, inclusive, isso pro meu namorado ontem. A gente foi passear só fazendo um paralelo, né? A gente foi passear com o cachorro, com o cachorrinho dele. E aí a gente percebeu que ela esperava, né, para ela poder atravessar na rua, e depois que ela atravessava a rua de coleira, o que que ela fazia? Ela ficava feliz, porque a gente parabenizava ela por ela ter esperado, né, para poder atravessar. E aí o que que a gente faz na nossa vida? Os nossos pais, eles nos domesticam, nos ensinando certas coisas, e nós ficamos felizes. Então, por exemplo, eu sempre comi tudo que tinha na minha comida, no meu prato, e depois que eu comia, minha mãe dizia: parabéns, você comeu tudo, você vai ficar fortinha. Depois de a gente viver com os nossos pais, a gente saiu de casa e a gente não precisou mais de nenhum mestre, ninguém nos ensinando. A gente mesmo passou a ser o nosso mestre. E aí a gente começou a nos domesticarmos automaticamente. Então, mesmo quando eu tô sozinha, eu talvez pegue e coma todo, né, o meu prato lá de comida. E aí isso me deu uma sensação boa. Por quê? Porque eu fui treinada a isso. Eu não preciso mais de ninguém. Eu faço isso por mim mesma. E essas são as programações que a gente fala, né? Então, isso que tu falou faz muito sentido. É exatamente isso. A gente, mesmo quando a gente está sozinho, a gente acaba ainda sendo refém, muitas vezes, de condicionamentos. Isso não quer dizer que a gente é isso. Mas é muito importante a gente identificar nesses momentos em que a gente está sozinho, o quanto a gente ainda está cheio de vícios emocionais, programações lá dos nossos pais que a gente está trazendo agora e que estão trazendo sofrimento, né? pois é. E aí o que acontece? Quando eu deparei com isso, e foi até minha irmã é uma pessoa que tem um poder de falar aquilo que está oculto na sua alma. Às vezes ela fala de uma forma que é até meio dolorida, mas eu perguntei para ela, e aí? O que você acha que eu preciso mudar? Ela falou assim: Bruno, você não tem uma paz interior, você não tem essa impaciência é muito estranha, sabe? Tipo assim, e claro que eu achava que eu estava ótimo. Não, eu tô ótimo. A gente sempre tenta esconder pra gente mesmo nossas próprias sombras. Isso é uma coisa muito importante da gente entender. E aí eu decidi investir mesmo, né, de aprofundar esse autoconhecimento. Foi aí que eu acho que eu me conectei com a Marina, porque era muito no mental, né? O coaching é uma ferramenta maravilhosa, mas ela é muito do nível mental. E eu tentei trazer isso mais para o nível energético, espiritual. E aí eu fiz, igual eu falei com vocês no início, fiz bastante sessões, a gente trabalhou muitas crenças, né? Questão de aceitação, aceitar as coisas do jeito que é, aceitar a realidade do jeito que aceitar o outro da forma que é, né? Porque, assim, a minha intenção de voltar para casa e morar com a minha família foi para tentar resgatar essa questão de que quando eu era pequeno, eu não compartilhava os meus dilemas, né? A minha criança era muito ferida, porque era uma pessoa que sofria muito bullying fora de casa. Eu não tinha coragem de compartilhar isso. Eu inconscientemente culpava minha família por não me dar apoio, mas eu também não falava. Eu achava que eles tinham que ter bola de cristal. Eu fui me distanciando deles e querendo criar máscaras, né? Eu quero ter um cargo importante, eu quero ter um carro bom, eu quero morar isso aqui. Fui criando massa, construindo um muro de Uhum. proteção para me proteger lá dentro, para que eu fosse aceito. Que no final, a única coisa que a gente quer é amor. A Marina me ajudou muito nesse processo de entender isso. E aí eu fiz o Theta Healing também, eu fiz a iniciação de Reiki 1, fiz 2, agora eu fiz o 3, que eu tô achando maravilhoso. Fiz o Reiki, o Theta Healing básico, avançado, e comecei a entender muito dessa questão do quanto que a gente cria, né, sofrimentos esperando algo das pessoas, do quanto que a gente cria expectativa.
a gente conhece alguém, já imagina várias coisas na nossa cabeça, essa pessoa... E, gente, o que a Marina falou faz muito sentido. A gente precisa se conectar com o único tempo que existe, com o presente. E isso vai nos ajudar a desconectar de tudo isso que a gente cria de sofrimento. E assim, eu acho que essa quarentena ela vem num nível muito bom, que eu acho que foi uma época de muita conexão mais profunda ainda da minha essência. E, por exemplo, uma coisa que eu e a Marina que eu acho que é legal de compartilhar, que veio acho que na quarentena, foi essa questão de aceitar, né, o nosso cabelo da forma que é. Porque antes eu sempre ia no cabeleireiro e mandava alisar, passava produto, isso aqui, lá. Enfim, me veio uma questão muito profunda de tentar aceitar eu da forma com que sou. Essa questão também de não poder malhar, né? Que essa questão da cultura LGBT é muito forte, é como se tivesse um padrão de ter que ser malhado, enfim, estou tentando desconstruir isso, porque a gente tem aqui no coração uma centelha divina. Entender isso é muito importante para você conseguir exercer o seu propósito de alma, de vida, enfim, ser quem você verdadeiramente é, para aí tudo vir, entrar no fluxo do universo e tudo que for maravilhoso vai chegar até você. É importante a gente, muito mais do que entender. Muitas vezes eu busquei realmente esse conhecimento, né, de que, eu sou centelha divina, e eu falo muito isso, né, nos meus stories, nos meus vídeos, né, eu prego e eu falo muito sobre nós sermos, né, imagem e semelhança do Criador, isso está na Bíblia, isso está em todos os lugares, né, e até essa semana eu falei sobre a questão de nós sermos essência, né, porque o que é uma essência, né? Se a gente pega uma flor, a essência, ela é a parte mais importante, é aquela parte que tem o perfume da flor, né? E a gente cria os óleos essenciais. Então, nós somos a essência de Deus, né? Nós realmente somos a parte mais importante dele. E quando eu tento entender com a minha mente esse significado, eu limito a minha capacidade de me conectar com Deus, né? Porque não existe esse entendimento. A vida, né? A nossa mente, ela é muito limitada. Então, toda vez que eu tento entender um conceito que não é conhecível, que eu não consigo conhecer e aprender, eu me limito a simplesmente viver apenas na mente aquele sentimento, aquela verdade, né? Quando que eu consigo me conectar e entender realmente que existe uma centelha divina em mim? Quando eu passo a sentir isso e viver isso na minha vida. Então, quando a gente fala da meditação, né, Bruno, acho que tu mesmo, tu viveu a meditação, tu percebeu todo esse teu caminho que tu começou, em que é isso, sabe? Quando que a gente consegue se conectar com a meditação? Quando a gente É consegue fazer... trazer daqui para aqui. E assim, Exato. isso que você falou é um processo que, assim, a primeira vez que você ouve, eu vou compartilhar um pouco isso, porque eu acho que pode ajudar com mais prática, né, para as pessoas. Porque não é algo que você vai entender assim, sabe? Tipo assim, é um Não pouco. vamos colocar um campo de dificuldade aí, mas é apenas uma Pelo questão menos, da... pelo menos comigo, sabe? Não foi assim. É uma coisa que assim, você tem que ir ouvindo, praticando, e percebendo, e vivenciando, e entendendo, assim, porque a primeira vez que você ouve é estranho, tipo, é uma coisa que não é tão assim, igual você vai na escola, né, aprende uma matéria. Você tem que experienciar para poder entender isso, sabe? Com a prática. Porque é algo que você vai integrando e vai sentindo no profundo da sua alma. É porque você não vai entender aqui, você vai entender com a sua alma, entende? Uhum. É importante a gente entender também que existem dois tipos de dor, né? Eu até coloquei aqui para falar sobre os tipos de dor. A gente tem a dor física, que ela é uma dor real, né? Ela é um comando enviado pelo nosso cérebro para o nosso corpo. Então, sei lá, eu tô competindo em alguma competição e daí eu começo a sentir muita dor no meu corpo, assim, né? Dor física mesmo, na articulação, alguma coisa assim. Isso é uma dor. E a gente tem a dor psicológica, né? O que é a dor psicológica? Ela é sempre uma resistência a alguma coisa que eu tô vivendo. Então, que geralmente é a realidade, né? Então, por que eu resisto tanto a viver aquilo? E mais uma vez, eu fiz uma live essa semana falando sobre a questão da gente não aceitar a vida como ela é. Então, quando que eu crio sofrimento? Quando eu gero resistência na minha vida a qualquer coisa que está acontecendo. Então, por exemplo, eu estou lá participando, como eu falei, de uma competição, sei lá, de uma corrida, e aí eu comecei a sentir muita dor no meu corpo. Isso é a dor física. Porém, eu comecei a ter a dor psicológica quando? Quando eu não consegui ganhar aquela corrida. Né? O que aconteceu? Gerou para mim uma dor psicológica.
de eu não aceitar a realidade como ela é. E quando eu crio essa não aceitação, eu vou criando resistência na minha vida, que por consequência já vai começando a sentir negatividade, sofrimento. Então, toda vez que eu gero um sofrimento na minha vida, é porque eu estou na dor psicológica. E essa dor psicológica Verdade. vem de eu não entender e de eu não aceitar a vida como ela é. Só que exatamente aquilo que tu está vivendo é o que tu precisa viver nesse momento. Infelizmente, né, a experiência, ela mostra que a gente não escolhe exatamente as experiências que a gente tem que aprender para podermos crescer. Existe uma inteligência infinita soberana a nós que nos diz, olha, tu tem que passar por isso aqui porque tu tem que crescer nisso, tu tem que passar por isso aqui. Imagina se nós escolhêssemos o que precisamos passar, como seria a vida, né? Nós não temos essa capacidade, essa maturidade para isso. Então, sim, nós criamos a nossa realidade, nós somos 100% responsáveis por ela, mas a partir daquilo que existe dentro de nós. Então, o que existe dentro de mim de bloqueios que começa a gerar todos esses aspectos, né, de eu não conseguir aceitar aquilo que está acontecendo comigo, né, de eu atrair alguém que está me fazendo mal, que está me fazendo sofrer, de a minha mãe estar com problema de saúde. Tudo isso são questões que eu acabei atraindo porque estão dentro de mim e eu preciso trabalhar. Então, a simples aceitação, se eu paro de resistir à realidade e eu consigo aceitar, eu vou passando a me colocar dentro do fluxo, né? Que é o que eu falo sobre a gente passar a viver dentro do fluxo do rio, né? Eu sempre gosto de trazer a analogia do rio lá, quando o rio está correndo, né? Se eu me jogo no rio e eu vou com ele, com esse fluxo, ele vai e eu não me machuco, eu aproveito o passeio, eu vou sentir frio na barriga? Vou, mas eu me entrego àquela experiência. Agora, quando eu começo a criar resistência, o que eu faço? Eu começo a me apegar nas pedras, eu vou me machucando, eu vou realmente me batendo em tudo, e aquilo vai fazendo com que eu chegue depois, lá no final do rio, que é quando ele deságua num mar gigantesco, né, que vai me trazer paz e calmaria, eu fico muito mais tempo naquele processo do que se eu tivesse simplesmente me entregado e deixado fluir, vivido as experiências que eu preciso viver para poder trabalhar todos os meus processos. É verdade. Assim, aproveitando isso que você falou, para dar um exemplo prático, eu vou contar um pouco da minha história, da questão do término do meu relacionamento, né, que você acompanhou bastante, que foi temas de diversas sessões de Teta Healing que eu fiz com a Marina, aproveitando para dar falar com que alguém perguntou, que foi a Lê Carvalho 6. O que é Teta Healing? Teta Healing é um sistema de cura energética, né? Entra em Teta, que é uma onda cerebral, e faz comandos para cancelar crenças, substituir e fazer download de sentimentos. E é bem legal. Tanto eu quanto a Marina, a gente atende Teta Healing, né? Então, quem quiser, sentir a vontade de conhecer, é só mandar um direct pra gente. E enquanto essa questão que você falou, Marina, dizendo do Rio, de deixar fluir, uma coisa que, assim, quando eu terminei, né, no meu último relacionamento com o Edson, eu terminei querendo dar um tempo. E aí eu vi que foram duas coisas que eu tive que aprender com isso. Primeiro, a energia do desapego, né? De desapegar daquilo que foi. E também a energia do controle. Eu quero controlar tudo. Como a minha criança era muito ferida, eu criei vários muros de proteção. Então eu ficava o tempo todo querendo controlar tudo para que eu me sentisse seguro, né? E foi a partir do momento que eu terminei com ele, ele logo já resolveu a vida dele, já mudou, já está namorando, enfim, já tocou a vida. Eu fiquei ali querendo apegado àquela situação. Ai, meu Deus, e eu não conseguia ficar bem. E o que acontece? Quando você apega, você deixa, a energia não flui, né? Você fica lá, você fica preso. Aí passa várias pessoas legais, passam várias oportunidades. Eu acho que eu sou muito grato a essa experiência, né? Por ter aprendido que a gente só tem controle sobre o que está dentro da gente, né? E quando tem uma dor, é um sinal que o universo está te dando para poder olhar para dentro de si, poder entender e aprender. Eu não conseguia vir sozinho, por isso que eu procurei ajuda, não só da Marina, mas como outros terapeutas, a Lê, a Cristina, a pessoa da Conectar, tomei ayahuasca, sabe? Tipo assim, leituras, cristais, enfim, busque. O universo está repleto de pessoas que estão querendo te ajudar. Eu acho que, assim, entender que a gente não está sozinho é fundamental para tentar entender o que esse sofrimento quer fazer e transformar esse sofrimento em um grande aprendizado. Que eu acho que a gente somos seres com centelhas divinas em expansão e evolução.
Exatamente. E quando a gente pensa em se entregar, em aceitar, né? Eu já falei que quando eu aceito aquilo que está acontecendo na minha vida, como tu falou, eu passei por um momento em que eu acabei um término de um relacionamento. Quando eu aceito, né, o que que é aceitação? É simplesmente eu me submeter ao fluxo da vida, ao invés de me opor a ele. Então, eu estou simplesmente me abrindo para viver aquilo, em sincronicidade com tudo, né? E é importante também a gente entender que quando a gente não aceita algo, a gente está trazendo o passado para o presente, né? É como se eu tivesse o tempo inteiro trazendo a minha mente ela enche de coisas do passado, porque, por exemplo, Bruno, tu não aceitava, o que que te vinha? Não vinha tipo rejeição, vinha coisas que te ativavam, porque são tudo sentimentos e coisas que te ativavam lá do teu passado. Se tu enche o teu presente de passado, o que que acontece com o teu futuro? Se tu cria a tua realidade a partir do teu presente, tu vai gerar mais realidades iguais. Então, toda vez que eu não aceito a realidade que eu estou vivendo agora, é porque eu estou trazendo, eu estou enchendo a minha mente de coisas do meu passado no presente. E a partir desse momento em que eu encho o meu presente, né, do meu passado, eu crio o meu futuro exatamente igual. Então, é o que eu quero trazer bem claro isso para vocês, que se eu não aceitar, eu vou sofrer. A não aceitação, ela vem da nossa mente, né? E onde que eu consigo me conectar com a verdade do meu ser, com a minha consciência, com essa infinitude, com essa inteligência infinita que existe dentro de mim, que existe dentro de você, que existe dentro de todas as pessoas do planeta Terra, no nosso coração, né? Que é a nossa essência. Quando a gente fala de nosso coração, mais uma vez, não quero que seja romântico, não quero soar romântico isso, e sim algo que você tem que perceber que quando você está em consciência, você não está na sua mente, você está no teu sentir, no teu sentimento. E da onde vem os teus sentir? Do teu coração. É dali que tu traz os teus sentimentos, é dali que tu traz as tuas dores. Quando você está na presença, em meditação, por exemplo, quando você não está na sua mente, você consegue se conectar com o seu coração e sentir. E é nesse momento que você para de acessar o seu passado, porque você entende que você é apenas esse momento presente, e aí você vai criar uma nova realidade. Por isso que é importante você não se identificar com a vida que você está agora, talvez você esteja sofrendo. Por quê? Porque o que está acontecendo fora de você é apenas um resultado de tudo aquilo que você foi construindo até hoje. Mas amanhã, exatamente amanhã, você pode construir coisas novas. E o que está fora de você não significa que é você. Pelo contrário, são apenas situações da tua vida. Né? Eu falei aqui também essa semana sobre a diferença da gente, da situação da nossa vida e da nossa vida. Né? Nós temos a situação da nossa vida e a nossa vida. O que que a gente faz? A gente se identifica com a situação da nossa vida. E a gente coloca e diz, eu sou a situação da minha vida. Essa é minha autoestima. Então, se eu estou endividado, eu sou o endividado, eu sou a pior pessoa do mundo. A gente se identifica com a situação da nossa vida. Mas, na verdade, a nossa vida, ela é eterna, né? Ela é uma vida que não acaba. Mesmo depois da morte, ela continua. Então, ela é uma vida que ela está sempre, ela é constante. E a situação da nossa vida, ela vai mudando. Então, é importante vocês nunca se identificarem com a situação que vocês estão passando, porque isso vai ajudar demais para que vocês consigam sair do sofrimento, né? Essa desidentificação das histórias da minha mente que ela fica produzindo o tempo inteiro para que ela possa continuar vivendo ali dentro de mim, né? Essa identificação. E até a menina falou do Theta Healing, né, Bruno? Pode ver, quando tu começou a aceitar as questões do teu relacionamento, foi quando tu parou de colocar a tua identidade naquilo. Tu disse, não, peraí, eu sou o Bruno, eu posso mais, eu vou conhecer outras pessoas. Tu começou a criar poder interno dentro de ti, né? Tu resgatou esse poder pessoal que tu tinha para entender que, não, eu não posso dar poder ao outro para ele dizer como eu vou me sentir ou essa história que está acontecendo. Não, eu sou muito mais do que isso, eu tô superior a isso, né? Então, é bem importante. O que está acontecendo na sua vida agora? Não se identifica com isso. Isso não é você. Isso é apenas um momento que está acontecendo na sua vida e que provavelmente também vai passar. Mas você precisa olhar para ele, né? Eu não gosto de esconder, pode ver. Quando a gente esconde as coisas, isso vão acontecendo, vão perpetuando, né, Bruno? Até a gente fala no Theta Healing, né? Sempre dos sentimentos, porque os sentimentos eles vão trazendo as vibrações que estão sempre no nosso dia, na nossa vida, enquanto a gente não trabalha. Se a gente esconde no tapete, não Verdade. adianta nada.
Sentimentos são os GPS, né, do que a gente precisa olhar. E assim, Marina, é uma coisa que você falou, que eu acho que é importante contribuir, é que assim, tudo que acontece tem um porquê, né? E eu acho que esse relacionamento da forma que aconteceu, ele foi muito importante para mim, para poder olhar para dentro, sabe? Através da meditação, para poder entender qual que é o meu propósito de alma. Eu acho que isso é uma coisa que toda dor ela tem um porquê atrás. Nunca acho que é porque você é uma vítima. Sai desse papel de vítima, entenda que a gente está aqui para poder evoluir e expandir. E Exatamente. eu queria falar uma coisa também que me ajudou muito nesse processo também, que foi a vivência Ananda. Que eu acho que a vivência Ananda foi uma coisa muito boa, primeiro porque ela foi no WhatsApp, né? Essa questão de ser no WhatsApp é muito fácil, porque eu sou um pouco viciado em celular, confesso. E o WhatsApp é aquela coisa, às vezes você ficar perdendo tempo falando de coisas que não vão agregar. Possível não estar. Desculpa. Como é que é? Sim, tu Travou, não estava, vi. estava, mas à medida do possível não estará. Pois é. E aí, o que aconteceu? Quanto mais coisas úteis para minha evolução tiver no WhatsApp, para mim é melhor. E assim, são doses diárias de coisas, tem bastante coisa interessante. Lá eu aprendi um pouco mais o poder dos cristais. Hoje eu adoro os cristais, converso com os cristais. A Eu gente viu. aprendi eu aprendi o poder dos rituais também, porque, por exemplo, quando eu fazia com a Marina sessões, né? Ela falava do banho gelado, eu falei, nossa, que menina doida, velho. Ela toma banho gelado. Meu Deus do céu, eu tenho pavor de água gelada. E aí, quando eu vi que mais pessoas do grupo ela postou e estava fazendo, isso foi me dando ânimo. E agora eu tomo banho gelado sempre que possível, sempre que necessário, porque a gente não pode validar essas limitações que o sistema quer colocar na gente, que a gente não pode ser incrível, que a gente não pode ser muito próspero, que a gente não pode fazer o que a gente quer da nossa vida, sabe? Essas limitações que o mundo coloca na gente para poder nos governar. E a gente também aceita isso para a gente também. Então, o banho gelado é fundamental. Comecei a fazer jejum, comecei a montar meu altarzinho para buscar sempre referências, né? E buscar ajuda no plano espiritual. Eu acho que isso é extrema importância para a gente conseguir viver. Mas o que a vivência nada me mostrou que me ajudou muito. As meditações são maravilhosas, a meditação do perdão, aquela meditação de liberar coisas do coração, né? Do canto da voz, do coração. Eu acho que é uma meditação muito linda. Eu já fiz várias vezes e aplico também hoje nos meus atendimentos de Theta Healing, porque eu acho que é uma coisa que vem muito, que é, assim, muitos de nós, né? Tem aqui a criança bastante ferida, a gente carrega muito essa questão do que passou lá atrás e acha que está aqui, está no presente, e a gente não consegue desvencilhar desses padrões. Eu acho que os meus atendimentos estão vindo muito, todos os atendimentos eu estou trabalhando em criança ferida, eu acho que isso é um sinal para mim. E assim, a Vanessa Nanda, ela me ajudou muito mesmo nesse processo de entender muito mais sobre essa questão das energias do ambiente. Por exemplo, eu estava trabalhando no meu quarto e eu não estava conseguindo dormir, então agora eu já trouxe meu escritório para o ambiente que liberou, que a minha irmã mudou. Enfim, eu acho que foi uma experiência muito rica para mim. Agradeço muito todo o apoio que você deu para a gente na vivência. Eu agradeço. E assim, nesse processo de cura, de entender quem eu sou em essência, até mesmo de poder ter mais força para poder agir, né, correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos, do meu propósito mesmo. Eu acho que a vivência foi bem importante, foi bem rico, bem válido. E agradeço mesmo de coração por Fico ter muito nos feliz. apoiado, nos recebido. Eu falo, até eu não falei, né? Mas aqui acho que a maioria das pessoas que estão aqui, muitas delas já participaram, né? A vivência Nanda, ela é uma vivência por WhatsApp, né, Bruno? A gente tem, ela é totalmente online por WhatsApp, por 28 dias. E até a Silvia falou, concorda, maravilhosa, cresci muito com ela. A Silvia participou de duas vivências. E, inclusive, durante, né, as vivências, a gente está fazendo sempre o reiki junto, né? E a energia Diksha, que é uma energia de expansão da consciência que a gente leva. Então, é realmente um processo de autoconhecimento em todos os níveis que a gente tem, desde o mental até o sutil, até o espiritual. Porque é isso que eu falo, né? Que a gente compartilha. Que é essa coisa de, tipo, levar a espiritualidade para a consciência, mas no material, sabe?
não viver só no mundo das ideias, porque e não fazer só uma meditação para ser como um remédio, né? Que eu tomo ali para dor de cabeça e amanhã eu tô de novo com aquele problema, tô de novo com aquela dor, porque a meditação, ela tem que ser algo, um instrumento, para mim, eu coloco o instrumento da meditação como algo que vai realmente trazer uma ressignificação de algo lá do teu passado para que tu possa liberar aquele sentimento e olhar para o futuro criando uma coisa diferente, né? Como eu falei aqui, talvez você consiga olhar hoje, essa semana, algum problema que você teve na sua vida. Pensa aí num problema que você teve, sei lá, perdeu o emprego, ou brigou com um namorado, namorada, enfim. Como você se sentiu quando você passou por esse problema? Provavelmente a forma como você se sentiu identifica 3 vibrações. Anota para fazer esse exercício se você nunca fez. Esse é o exercício de Theta Healing que a gente pode colocar. Que dentro da vivência eu faço lá o autodigging, né? Que a gente chama de autodigging, que um exercício de autoconhecimento e autoobservação. Então eu vou olhar quais foram os sentimentos que eu tive em relação àquilo que eu passei. Ah, foi rejeição, tristeza e raiva. O que tu vai fazer com esses 3 sentimentos? Num estado meditativo, tu vai buscar entender quando foi que eu senti isso pela primeira vez. E aí é muito incrível, porque quando você entra num estado de onda teta, dentro de uma meditação, com essas vibrações, você vai conseguir lembrar, né? Porque quando você está consciente, como você está falando comigo agora, você está num estado de onda alfa. E você não consegue acessar o seu subconsciente. Você só acessa ele quando você está num estado de onda teta. Por isso que é Theta Healing, porque é um estado de onda mais baixa, que faz com que tu consiga acessar ali o que existe de sentimentos, né, reprimidos. Quando tu consegue acessar, tu vai conseguir lembrar, sei lá, de uma época em que você estava no colégio e que te rejeitaram, fizeram isso e te deixaram com raiva, triste. E aí tu vai conseguir trazer esse momento, tu vai colher os aprendizados, as virtudes, o que tu fez, como que tu cresceu com isso, como tu sobreviveu. E tu vai voltar lá, trabalhar aquele sentimento, dissolver aquelas vibrações. E é incrível, porque automaticamente, depois que tu consegue trabalhar isso, no presente e pro futuro, tu não sente mais aquilo. Aquilo para de virar um ponto de atração para tua vida. Então, eu vejo hoje assim, as vibrações, elas nos ajudam muito para que a gente possa entender de onde vem os sentimentos, entender de onde vem esses momentos, curar e trabalhar eles para o nosso futuro ser diferente. Por isso, inclusive, que eu falo, tu mesmo disse, né, a importância dos nossos sentimentos, né, da gente ter os nossos sentidos para entender o que está acontecendo. Poxa, se eu estou sentindo raiva, não resiste a essa raiva. Olha ela. Se eu estou com medo, não resiste a ele. Olha para ele, de onde vem esse medo? De que momento do meu passado eu estou trazendo ele para o presente para viver ele de novo. E quando eu não olho para ele, eu olho para o futuro e eu estou criando de novo aquilo. Então, tipo assim, o Criador, a forma como ele se comunica com a gente é através do nosso sentir. E mais uma vez, tanto para dor quanto para o amor. Se eu estou sentindo sofrimento, isso vai vir do meu coração. Se isso está vindo alegria, isso também vai vir do meu coração. E é por isso que eu falo que o mental, ele só traz energias densas, de apego, de controle, né? De não viver na sincronicidade, de não aceitar as coisas. Então, é super importante a gente ter essa consciência sensorial, né? Essa consciência do sentir as coisas que acontecem no nosso corpo. Pois é. Marina, a gente tem quanto tempo ainda para poder fazer essa live, você sabe? Temos bastante tempo. Na verdade, a gente pode fazer mais uns 10 minutos, que vai dar 1 hora mais ou menos, né? Que a gente fez. Agora são 19h22, mas a gente acabou saindo, né? Então a gente tá com tempo bom aí ainda. Tá. Assim, gente, Marina, você me dá licença que eu queria, tipo, realmente ver, assim, o que a gente tá falando de sofrimento, e eu acho muito importante a gente contribuir agora com as pessoas que estão online para poder levar uma palavra de ajuda nesse exato momento, assim. Eu queria que vocês compartilhassem aí pra gente, tipo, mensagem, o que está sendo mais difícil, o que vocês estão mais sofrendo agora nesse período de quarentena, quais estão sendo os seus maiores desafios para a gente poder trazer. Eu queria tirar uma cartinha para vocês do tarô, porque eu acho que esse tarô de hoje ele é muito revelador. É verdade. Vamos fazer... Enquanto as pessoas postam, vamos fazer um print da tela para a gente postar? Vamos. Eu acho que então, tenta... tá bom. Vou ficar aqui então, do lado dos comentários. Vamos fazer um print, gente, para... Aí, foi. Se vocês puderem repostar no Stories e marcar a gente, tá? É muito importante pra gente. A gente também quiser colocar um comentário que vocês acharam. Eu também vou postar no...
a configuração, sabe? E não tá salvando nos stories, mas ele baixa no IGTV, geralmente, né? Então, vamos ver Entendi. se vamos dar sorte. E Marina, o que você acha da gente postar também esse print que a gente fez agora no nosso Instagram e que as pessoas fossem lá e comentassem qual foi o maior insight que elas tiveram? O que você acha dessa ideia? Experimento, ótimo, muito legal. Uhum. O que acontece, gente? A gente que trabalha com essa questão do Instagram, a gente não tem a noção de que vocês precisam, né? A gente está aqui como um mero servidor mesmo da Luz para poder ajudar vocês com o nosso conhecimento, com a nossa prática, com a nossa experiência. Então, assim, sempre que vocês quiserem que a gente saiba disso, fale, que a gente quer ouvir, a gente precisa ouvir, porque aí a gente vai ter material de ajudar vocês, entende? Senão a gente não tem conexão com o que está acontecendo de verdade. Então, vamos esperar um pouquinho, ver se alguém responde. Qual que é a maior dificuldade que vocês estão vivendo hoje? É a falta de controle da mente de vocês? O que eu percebo? Muito medo também de perder familiar, né? Essa questão do coronavírus também, por mais que eu acho que tem muita gente com muito medo mesmo, eu acho que de perder alguém da família, eu acho que isso é uma coisa, se você puder contribuir com alguma forma, de levar essa questão do medo de perder alguém, do invisível, né? Hoje eu trabalhei já com pessoas que, no início, né, da minha atividade como terapeuta, eu trabalhei com mulheres que tinham câncer. E durante todo esse período, eu tive que aprender a lidar com a morte. Apesar da minha mãe ter morrido, né, de câncer quando eu tinha 15 anos, eu não tinha aprendido muito a lidar com a morte. E quando eu comecei a atender essas pessoas que, de repente, numa outra semana, aquela pessoa ela não estava mais aqui e que uma parente dela me mandava um WhatsApp dizendo, olha, ela não tá mais, e eu falava, nossa, mas ela tem mais sessões para fazer, e agora? Como que a gente faz? Isso começou a me gerar muito incômodo. E foi quando eu comecei a buscar entender, né, sobre essa questão da morte, de que a gente não perde ninguém porque a gente não tem ninguém, ninguém pertence a nós, né? É como se a gente estivesse lá no céu, lá, né, lá com Deus, e aí a gente falasse para Deus, Deus, me empresta aí essas pessoas aqui para que eu possa viver aqui na Terra, alguns momentos com ela, e depois ela pode ir embora. Então, é como se a gente tivesse feito um combinado, e essas pessoas que estão ao nosso redor, inclusive nós que estamos aqui juntos, né, nós estamos compartilhando momentos que combinamos de ter, né, e que nenhuma pessoa que passa por nós é alguém que a gente vai se apegar, porque essa pessoa não pertence a nós, né, da mesma forma que nós não pertencemos a ninguém, nós pertencemos à única origem, lembra? A nossa origem vem do Criador, vem da fonte de tudo que é da onde a gente vem, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos originados de lá e nós só pertencemos a Ele. E quando a gente vem aqui para a Terra com outras pessoas, com outras almas, né? A gente está compartilhando momentos com essas pessoas e a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode com essas pessoas. Por quê? Porque quanto mais a gente aproveita esses momentos, menos a gente vai gerar a toxina da saudade que eu falo. Porque a saudade, ela vem a partir do momento em que eu não vivenciei tudo aquilo que eu precisava vivenciar naquele momento. E agora eu tô tipo, ai meu Deus, quero voltar lá, porque eu não vivi tudo. Né? Às vezes a gente chega num lugar e a gente diz, nossa, eu tenho que voltar nesse lugar. Né? Ao invés de viver aquele momento intensamente, a gente já tá pensando quando que a gente vai voltar, porque a gente não consegue aproveitar aquilo. Né? A gente chega, eu falei mesmo ontem, a gente foi andar de bike aqui em Porto Alegre, onde eu tô, e aí eu já queria tirar foto, e eu disse assim, não, eu vou aproveitar o momento, depois eu tiro foto. A gente tem essa mania de, não, que eu quero postar, eu já tô indo pro futuro, já saí do presente, né? Então isso acontece o tempo inteiro, então se a gente consegue se policiar, fica muito mais fácil, né, pra gente conseguir entender. E aqui algumas pessoas colocaram... Marina, uma coisa que eu acho que é importante falar é que nesse livro aqui que tá do Osho, Vivendo Perigosamente, ele fala a questão do que, assim, viver no presente, imagina uma linha. Viver no presente está nessa linha. Tudo que está de um lado é o passado, tudo que está na frente é o futuro. Então, é tentar viver numa linha, sem muito controle, livre, sem saber o que vai acontecer no futuro, é deixar fluir. Eu acho que quando eu ouvi isso para mim ficou de uma forma muito mais clara. Teve gente que falou questão de caso de reventar profissionalmente. Eu queria contribuir um pouco com essa alma querida, que é o seguinte, gente. Eu acho que eu trabalho muito com coaching de carreira, tá? E tentar ajudar as pessoas a encontrar seu propósito. E agora eu acho que é um momento muito importante para a gente poder se conectar com essa oportunidade de perder o emprego ou não tá dando certo. Por quê? É na crise que a gente se reinventa. Então, assim, o que eu tenho para te dizer? Tente se conectar com seus dons,
com o que você faz, com o que você gosta, e que talvez nunca teve a oportunidade de colocar em prática por estar no automatismo, por estar com algumas coisas. Então, se agora está se construindo, é porque está tendo a oportunidade de ver o que realmente vai te deixar feliz, plena, muito próspera. Então, não veja isso como um problema, sabe? E se reinvente, sabe? Eu acho que hoje a internet, ela tem tanta coisa para poder te ajudar, tanta gente querendo te ajudar, tantas oportunidades. Então, aproveite esse tempo para se conhecer, para voltar para si, aprender a meditar, de alguma maneira fazer diferente, sabe? Acabou o padrão. Vai ser uma nova terra a partir de agora. A gente está indo para um padrão vibracional muito mais elevado. Então, vamos aproveitar isso e aplicar isso na nossa vida profissional. Se você quiser, me manda um direct que eu posso te ajudar de uma forma mais precisa, através de vídeos, mas vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Inclusive, né, a gente tá num ano do sol, né? E esse ano do sol, ele vai iluminar tudo aquilo que ele precisa iluminar, que a gente estava escondendo. Então, Pois assim, eu é. tenho muitas pessoas para atender que foram mandadas embora. E eu olho para elas e eu digo, lembra que a gente conversou? Lembra que tu gostava de fazer tal coisa? Lembra que agora o universo está te colocando onde tu tem que estar? Porque o que o universo está fazendo? Ele está acelerando os processos que todo mundo tem que viver. Então, por mais que de repente talvez você ia levar, sei lá, ou talvez você nem ia conseguir mudar de emprego ou descobrir o seu propósito nessa encarnação, né? Não sei qual é a sua crença em relação a isso, mas talvez você nunca ia acreditar, você não ia conseguir descobrir o que você é boa, ou onde você deveria se colocar no mercado de trabalho. E agora é como se o universo estivesse te dizendo, agora tu vai ter que se forçar a buscar isso de alguma forma, porque isso vai É um atingir o teu empurrãozinho. lado inteiro. Então, busca olhar nesse momento como uma oportunidade. Poxa, se eu vou ter que me reinventar profissionalmente, é bom eu buscar aquilo que existe dentro de mim, aquela habilidade que eu faço, que todo mundo gosta que eu faço, que todo mundo fala que eu faço bem, né? Inclusive, até na própria vivência eu coloco alguns exercícios de talento para as pessoas descobrirem, né? Como que eu faço os meus pontos fortes, os meus valores, o que é importante para mim. Tudo isso faz parte de eu me conhecer para que eu possa tomar uma nova decisão na minha vida. E eu digo que para mim, eu encontrar o meu propósito, poxa, eu trabalhava na empresa do meu pai, eu ganhava super bem, era estável, e eu saí para viver como terapeuta, totalmente instável, né? Saí de um lugar que, tipo, eu tava super bem para tentar viver o meu propósito. Mas eu só dei esse passo quando eu já sabia como eu me conhecia. Eu já sabia o que era bom para mim, né? Como que eu ia me sentir se eu estivesse num momento de insegurança financeira. Então, é muito importante você conhecer os seus valores, entender quais são as suas habilidades, seus pontos fortes, né? Aquilo que realmente te motiva, seus pontos de interesse. Isso tudo vai formando, né? Eu falo que é como se fosse um desenho mesmo que vai criando para onde você vai ir. Porque a partir do momento em que você começa a trabalhar naquilo que você sente muito mais vontade, né? Que a sua energia aumenta, né? A gente consegue viver com leveza naquilo, né, Bruno? Tu pode falar tu É. mesmo. Tu tá atendendo agora como terapeuta, como Teta Healer, tu vê que tipo, é diferente quando tu faz aquilo que tu gosta. E esse é o momento em que a Terra vai iluminar. Ela vai iluminar tudo aquilo que a gente precisa olhar. Então a gente não vai deixar de viver os processos. Mas é importante percebermos que estamos sempre, sempre amparados. Estamos sempre amparados pela criação. Sempre. Todo mundo está vivendo o seu processo, mas lembra, a vida, ela é eterna. A morte, ela é só o fim de uma etapa. Tem o nascimento, tem a morte, mas a vida, ela é eterna. Então, ai meu Deus, eu vou morrer de fome. Não, existe uma. Se tu começar a se colocar na ação, se tu começar a se movimentar e mostrar para o universo que você está buscando isso de alguma forma, as coisas vão acontecer. Eu já falei que a gente controla o fluxo. Eu comecei essa live falando que a gente controla o fluxo de receber com o fluxo do dar. Né? E como que eu estou dando minha energia? Para onde eu estou direcionando ela? Eu estou em casa vendo televisão, né? Vendo desgraça? Ou eu estou realmente agindo, buscando me conhecer, fazendo coisas, vendo essa live, né? Trabalhando em relação a isso. É uma coisa que eu acho que me veio agora também, bem intuitivamente, que você falou, é o seguinte, gente, para quem tem assim, tem algum dom, sei lá, eu gosto de cozinhar, eu gosto de ouvir pessoas, começa a fazer isso de graça, sabe? Não preocupa com dinheiro, não. Começa a fazer, agir, age, 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 age. Você vai ver que num tempo muito curto, muitas coisas vão acontecer. Eu tô falando isso por experiência própria. Também. Muito curto. Então fica a dica. E assim, para quem tem a Patrícia Viver Mais falou da ansiedade, né? E a Andressa ao Ribeiro falou medo de escassez pela situação atual.
a incerteza sobre o futuro com relação ao financeiro no momento atual. Não dá para te ouvir. Marina, não tá te ouvindo. Não, mas acho que Será? agora voltou, porque senão mais pessoas teriam falado. Tá, e descobriu o que faz para o pessoal. Tá, então o que acontece? O que a gente falou é muito sério. Vamos tentar lembrar que a gente tem que viver o presente. Esquece o amanhã, foca no hoje. Hoje que você pode fazer de melhor para conseguir garantir o seu sustento, a sua felicidade. E faça sem preocupar, sem muita preocupação. Vai dar certo. A gente tem, ó, são pessoas que passaram por isso, vai dar certo. E uma coisa que, inclusive, eu tava pensando sobre isso ontem, né? Tava um dia lindo, eu tava passeando de bike e tal, e eu falei assim, cara, todo mundo tinha que viver todos os dias como se fosse o último da sua vida, né? Tipo, pensa, isso parece clichê, mas não é pra ser clichê. Não é. Tipo, se eu pudesse dar o meu melhor hoje, para tipo, porque amanhã vai acontecer alguma coisa muito ruim, o que eu faria hoje, né, pro meu melhor? O que eu faria realmente hoje? Pensa sobre isso. E até teve uma menina que veio para mim, ela falou assim para mim da vivência, né? Ela queria fazer vivência e dela disse assim: "Ah, Mari, mas acabou o desconto, né? Eu passei da meia-noite, acabou o desconto. Eu consigo ter o desconto?" E aí eu falei para ela: "Olha, o valor de desconto, a diferença é R$ 60. Tipo, não é muito valor, né? É um valor, tudo bem, para muitas pessoas é um valor muito grande. Mas eu tenho certeza que talvez se o teu filho estivesse doente amanhã e ele, tipo, tu precisasse dar o dinheiro e tu não tivesse, tu ia dar um jeito de conseguir o dinheiro. Por quê? Porque é prioridade para ti. Aquilo é muito importante para ti e tu vai fazer o que for para te conseguir pagar porque é o teu filho. Então, nunca diga que você não tem dinheiro. Diga que você simplesmente não está priorizando aquilo. Aquilo não é agora o momento em que você está precisando fazer. E isso serve para qualquer coisa. Né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi, porque muitas vezes eu não tinha como pagar um curso de autoconhecimento e eu fui lá, pedi dinheiro, dei um jeito, porque eu sabia que aquilo ia mudar minha vida. Eu sabia que o autoconhecimento era um investimento em mim. E se eu não investir em mim, aonde eu vou investir? Eu vou investir num sapato, né? O sapato custa, sei lá, R$ 200 e tu não vai investir num curso de 190. Tipo, sabe? É uma coisa assim que eu acho muito... as escolhas. Então, na verdade, não é o valor. É um custo de 190 que vale muito mais, né? Para mim, vai, tipo assim, é um valor que... Na minha vida, para onde eu estou direcionando, exatamente. Pois é. Então, posso tirar a carta agora? Porque eu acho que vai vir para as pessoas Claro, também, vai vir muita coisa. Assim, todo mundo, eu vou mentalizar aqui nem aí que no vem coração uma carta bem deles. importante para todo mundo, para ajudar nesse momento atual. Tem a ver com o tema. Só apenas um instrumento. Vou esparramar as cartas aqui. E vou sentir com a minha mão esquerda a carta aqui. Ó, a carta que veio é uma carta importante, que é do Arcano Maior, além da ilusão. Eu vou ler agora o que vem. Você conhece esse barô, esse tarô, Marina, de hoje? Não, nunca Nossa, vi. ele é muito bom. Vamos lá, gente. A borboleta nessa carta representa o exterior, aquilo que está constantemente se transformando, aquilo que não é real, mas uma ilusão. Por detrás da borboleta está a face da consciência, olhando para dentro, para aquilo que é eterno. O espaço entre os dois olhos abriu-se, revelando o lótus do desenvolvimento espiritual e o sol da consciência que se levanta. Gente, Através, ai, me através da emociono. ascensão do sol interior nasce a meditação. A carta nos lembra de não olhar para fora à procura do que é real, mas olhar antes para dentro de nós mesmos. Quando nos concentramos no mundo exterior, com frequência nos assaltam os julgamentos. Isso é bom, isso é ruim, isso eu quero, aquilo eu não quero. Tais julgamentos nos mantêm prisioneiros de nossas ilusões, da nossa sonolência, dos nossos velhos hábitos e padrões. Abandone sua mente opinosa e mova-se para dentro. Lá você poderá relaxar no seio de sua própria verdade, mais profunda, onde a diferença entre os sonhos e a realidade já é conhecida. Essa é a única distinção entre o sonho e o real. A realidade permite-lhe duvidar e o sonho não lhe permite duvidar. Para mim,
a capacidade de duvidar é uma das maiores bênçãos da humanidade. As religiões comportam-se como inimigas, porque podam as próprias raízes da dúvida. E existe uma razão para que elas ajam assim. Elas querem que as pessoas acreditem em determinadas ilusões que elas vivem pregando. Por que motivo pessoas como Buda Gautama têm insistido tanto em que a existência inteira, com exceção do seu eu que a tudo testemunha, com exceção da sua consciência, é efêmera, feita do mesmo material de que se feito dos sonhos? Não, elas não estão afirmando que aquelas árvores não se encontram ali. Não estão dizendo que aqueles pilares não estão lá. Não entenda mal por causa da ilusão, Maya. A palavra foi traduzida como ilusão, mas ilusão não é a palavra certa. Ilusão é algo que não existe. A realidade existe. Maya fica exatamente entre as duas, algo que quase existe. No que diz respeito a atividades do dia a dia, Maya pode ser tomada como realidade. Apenas no seu sentido máximo, a partir do ápice de sua eliminação, as coisas se revelam irreais e ilusórias. Muito bom. Inclusive, né, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui. Sempre, ele é ótimo, esse parou. Totalmente. Nossa, demais. Porque é exatamente isso. Tipo, o que tá no nosso externo não é aquilo que a gente é. Se a gente se identifica, se a gente cria uma ilusão, né? Porque o que a gente faz? A gente guia a nossa vida por uma imagem mental que a gente cria dizendo quem a gente é. Né? E essa imagem mental é justamente essa ilusão que ele fala, né? Que é a ilusão de Maia. Que tá todo mundo nessa ilusão, acreditando que é bom. Não, é normal sofrer. Não, se eu estou sofrendo é porque eu estou identificada com uma situação na minha vida. Eu estou acreditando que aquilo representa quem eu sou. E não, isso não é normal. Tipo, eu não tenho que estar assim. Só que como tá todo mundo nessa ilusão, tá todo mundo com os olhos vendados, é como se isso fosse algo normal. Então, todo mundo tá assim. Todo mundo tá nessa ilusão. Quanto mais eu vou entendendo que eu não sou isso, que eu não estou nisso, né? Mais eu vou saindo do sofrimento. E aí acontece alguma coisa e eu vou agir com bom humor naquilo, né? Eu vou, tipo, olhar e vou dizer, tá tudo bem. Tipo, amanhã vai ser diferente. Ou daqui a pouco eu posso escolher mudar isso. Eu não preciso me identificar e meu dia ser uma porcaria, né? Até terminar porque aquilo aconteceu. Porque às vezes a gente é tão refém e se identifica tanto com as coisas no externo que acontece alguma coisa, alguém nos xinga, alguém fala alguma coisa, aquilo nos machuca, porque a gente realmente acredita que a gente é aquilo, a gente se identifica com aquilo e o nosso dia acaba, né? Um dia que podia ser lindo, que podia ser maravilhoso, né? É verdade. E assim, gente, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas eu queria que vocês levassem para o coração, para vocês olharem para dentro, sabe? Poder entender o que os sentimentos têm te falado. Sinta, se permita a sentir essa raiva, esse medo, ver o que eles querem te dizer. E o mais importante de tudo isso, honre e respeite a sua história e viva a sua própria verdade. Isso é muito importante. Se levar isso para mim já tá bom. Viva a sua própria verdade. Você tem um poder ilimitado aí dentro de você. Agora a gente está passando por apenas uma fase de transição, que o universo está nos proporcionando mudar aquilo que precisa ser mudado. Leve luz para suas sombras, tá? Por favor. E lembrando só para quem está aqui, que não participou, né, ele falou da vivência, as inscrições estão abertas, vão fechar daqui a 2 dias. Então, se você sentiu que você quer buscar esse investimento, né, esse autoconhecimento, não perde, o link está lá na minha bio. É só você entrar lá, realmente é uma experiência que com certeza vai te ajudar muito, vai te transformar, é um despertar que eu falo que só para os corajosos. Ó, a Andressa participou também. Sei que tem muita gente que está aqui, a Paty, que entrou agora, tem muita gente que já participou e que vai participar dessa nova turma. Estamos na 4ª turma e começa na quinta-feira esse campo de energia, essa egrégora linda, maravilhosa, que eu me dedico muito, eu realmente me coloco, eu me entrego e todos os dias eu tô ali mandando áudio, mandando conteúdo. Durante 28 dias a gente vai estar junto ali. Então, se você sentir, entra lá no link da minha bio. E qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar um direct, que eu vou ter um prazer imenso de ajudar você. Certo? Tudo certo. Vamos finalizar a nossa live. Mais uma vez agradecendo todo mundo que esteve aqui. Nós ficamos muito felizes e honrados, né? Pra gente é sempre muito bom poder trocar, fazer essa troca com vocês e que a
a gente possa fazer mais lives, né, como essa, para tentar ajudar as pessoas a encontrarem o verdadeiro sentido e verdadeiro poder que existe dentro delas e que talvez de alguma forma elas esqueceram. Eu sempre digo que quando a gente começa a falar sobre isso, todo mundo lembra, mas eu sabia que isso já estava dentro de mim. É como se a gente só relembrasse algo, porque no fundo todo mundo já sabe disso. Só que a gente está apenas acordando vocês, né? Isso que é o despertar, despertando vocês para algo que já existe dentro de vocês e que vocês só precisam relembrar. Então, ficamos muito felizes. Vamos fazer mais um print na tela com os comentários lindos Vamos. aí. E, gente, eu vou postar agora no meu Insta. Vamos fazer o primeiro. Vou postar agora no meu Insta. Se vocês puderem falar lá o que vocês acharam da live, qual o maior insight, vai ser muito bom para entender o que eu mais produzo de conteúdo, tá bom? Gratidão. Marina, muito obrigada pelo convite. Isso é muito especial para muitas pessoas, inclusive para mim. Beijo no coração, gente. Muito obrigado pela presença. Um beijo, vou finalizar aqui. Até mais.